Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários o professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, a grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde a Sandro Rodrigues na nossa técnica. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. Nós havíamos anunciado para os ouvintes que estudaríamos, ainda que por cima, assim, só os dados centrais, a última pesquisa do Instituto, não é o Ideia Data, é o Poder Data, que está colocado no portal 360 graus, vocês podem ver, Poder Data 360 graus, que encontram essa pesquisa. E acredito que é importante todos vocês que nos acompanham tomarem conhecimento desses números para que vocês possam compreender o que é que está por trás de toda essa balbúrdia, esse choque, nessa confusão que está envolvendo o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal e essa história do voto impresso. Isso para olhar só um lado, o lado eleitoral, porque também tem um outro ponto que eu vou recolocar aqui. Mas vamos aos números. Bolsonaro foi eleito em 2018 com 55% dos votos. Vejam bem, metade dos votos do segundo turno, mais 5. Foram 57 milhões de votos. Então esse é o número que a gente deveria partir toda hora para pensar no peso eleitoral que Bolsonaro teve. Não vamos dizer que ele tenha o mesmo peso, vai ficar provado aqui que não, mas ele teve esse peso eleitoral. 57 milhões de votos ou 55% de quem votou no segundo turno em 2018. Ao passo que o PT, com Haddad, teve 47 milhões de votos, exatamente 10 milhões a menos do que Bolsonaro, e chegou a 44 pontos percentuais. Então nós tivemos 55 para Bolsonaro, 44 para o PT. Aí na projeção que nós temos hoje para um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, Lula teria 52% e Bolsonaro teria 32%, conforme esta pesquisa do Poder Data, que aliás é igual à cara de uma pesquisa Datafolha lá atrás e de algumas outras que estão dando praticamente essa diferença de 20% em relação Lula contra Bolsonaro. Lula está ganhando sempre com 20% no segundo turno. Então, a eleição sendo hoje, Bolsonaro teria 25 pontos a menos do que o que teve, e Lula teria 8% a mais do que o PT teve. Então, nesse jogo de contas aqui, a gente vê que tem um lance de 33% envolvido aqui. Aí, quando a gente olha um outro item extremamente ruim, né, extremamente perigoso para qualquer candidato, que é o índice de rejeição, aí a coisa ainda fica pior para o presidente Bolsonaro. Em junho ele tinha 50%. Aliás, em julho ele tinha 56%, em junho, para ser exato. Em junho ele tinha 50% só de rejeição, Bolsonaro, no mês de São João, agora, junho. Em 56% piorou, passando para 56% de rejeição, e agora está com 61%. Qual é a pergunta que se faz na pesquisa para saber o que é a rejeição? Você votaria nesse candidato, poderia votar nele ou não votava nele de jeito nenhum? Aí a pergunta é essa. Não votaria nele de jeito nenhum. Então tem 61% do eleitorado brasileiro pesquisado pelo Poder Data dizendo que não votaria em Bolsonaro. É uma rejeição muito grande, porque a de Lula, por exemplo, é 34%. Então vejam que está perto daqui a pouco de Lula dobrar a favor dele, de Lula, uma rejeição muitíssimo menor do que a de Bolsonaro.
E, finalmente, quando a gente olha um outro tipo de pergunta, que é para saber qual é o voto seguro que o candidato tem, aquele que ninguém deixaria de votar, o eleitor que não discute e vota nele de qualquer jeito, em qualquer circunstância, aí Bolsonaro também teve um dissabor, digamos aqui. Ele perdeu muita substância em relação ao que já teve, alguém que chegou a 55%, né, como a gente já viu na eleição passada, de voto na urna, 55%, aí agora Bolsonaro só tem 25% de pessoas que dizem que votam nele de qualquer jeito, em qualquer situação. Enquanto isso, Lula tem 36%. Então, o voto firme de Lula, que é a partida dele, como se fosse uma corrida, né? O ponto de partida dele já é de 11 pontos percentuais na frente de Bolsonaro. Aí não vamos comentar outros detalhes da pesquisa. A pesquisa mostra que Dória ganharia a eleição de Bolsonaro, Ciro ganharia, Mandetta empata e por aí vai. Então, Bolsonaro está numa situação, digamos, eleitoral, de potencial de voto, há um ano antes da eleição praticamente, muito, muito difícil. Extremamente difícil. Porque nenhum candidato, alguém que pensa numa reeleição, depois de passar 2 anos e meio governando o país, você não espera que 61% do país não queira votar em você, tem uma rejeição. E não espera tampouco que o seu principal adversário tenha um potencial de 20 votos, de 20% dos votos na frente numa eleição em segundo turno, que é a mais provável, né? Porque vários candidatos serão lançados e isso vai retalhar o voto e a probabilidade existe. Embora Lula, em várias pesquisas, também ganha em primeiro turno. Mas num segundo turno, que é o que interessa para a nossa comparação, Lula teria 20 pontos percentuais na frente em relação a Bolsonaro. Então, qual foi a tática que Bolsonaro traçou? Aquilo que nós já comentamos aqui. Ele resolveu dar combustível, dar munição a esse grupo de 25%, beirando os 30%, que está com ele mais ou menos em qualquer situação. Ele partiu para a briga, achando que quando ele elege um inimigo, porque a tática dele é sempre a mesma, ele elege um inimigo, ameaça esse inimigo, ataca moralmente esse inimigo, tenta rebaixá-lo para mostrar que tem força, e com isso ele arrasta um tipo de política, digamos assim, de ira, né, de revolta, de indignação contra qualquer alvo que ele elege. Isso ele já fez algumas vezes e deu certo, ele está fazendo de novo, e pelo menos para uma parcela importante está dando certo. Ele bota o Barroso, então, o STF, ou até em outro tempo era o Congresso Nacional, mas agora não dá, né? Não dá porque ele está aliado ao Centrão. Então tem que atacar o STF. Então, com essa ideia de raiva, de ódio contra o inimigo, que seria aquele conspirador, seria alguma coisa parecida com Satanás, com o comunismo, com o petista, com qualquer dessas pechas, dessas palavras de forte conteúdo emocional, Bolsonaro se mobiliza e tenta mobilizar aqueles que o seguem em qualquer circunstância, de qualquer modo, para manter pelo menos essa base mínima, porque essa base dá chance dele no primeiro turno, pelo menos brigar no segundo turno por uma reeleição. Mas isso está se dando de uma maneira que não aconteceu antes. Bolsonaro tinha muito menos rejeição e tinha muito maior probabilidade, como demonstrou, de chegar até onde chegou, aos 57 milhões de votos, ou 55% do eleitorado. Então toda a tática de Bolsonaro se explica por isso. E o Centrão está achando muito bom, porque enquanto o Bolsonaro faz essa briga, eles vão cuidando do caixa. Qual é o caixa? Não estou falando aqui que eles estão passando a mão em dinheiro, nada disso, não estou acusando ninguém. O caixa, por exemplo, é vender o Correio. Uma empresa lucrativa que esses anos todos vem sendo equipada, inclusive pelo governo Bolsonaro, ajeitaram tudo, arrumaram lá e vão entregar a iniciativa privada. Se quando a iniciativa privada assumir, fizer aquilo que em todo canto do mundo onde Correio foi privatizado, acontecer também aqui no Brasil, a gente vai ter uma coisa triste, porque a empresa privada, assim que se estabelece dentro da empresa privatizada, o que é que eles fazem?
eles demitem uma grande quantidade de funcionários, alegando que tem que diminuir o custo, aumentam as tarifas, embora o governo está dizendo que não vão aumentar, e o serviço nem sempre é melhor do que o serviço anterior. Fica a coisa assim. Por isso que alguns países do mundo rejeitaram a privatização dos Correios, mas esse é outro assunto. Eu estou dizendo é que o Centrão está aproveitando essa brecha para passar uma lei agora que facilitou a vida de quem fez grilagem de terras, passou essa privatização dos Correios, há pouco tempo passou a privatização da Eletrobras, e isso é o que interessa às pessoas do Centrão que representam os setores do poder econômico brasileiro. Porém, há uma coisa. Na medida que isso vai andando no Congresso, com ou sem Bolsonaro, e Bolsonaro está ocupado só em fazer barulho e puxar briga e discutir politicamente, e ninguém sabe bem o que é que ele administrando, o que é que ele está criando de novo no país. Enquanto o Bolsonaro ocupa a cena com muito carnaval, digamos assim, muito barulho, muita estridência, muita agressividade, o Centrão vai fazendo sua política, mas isso implica no enfraquecimento de Bolsonaro. E como Bolsonaro agora está ameaçando agir fora da Constituição e marchar diretamente para alguma coisa já parecida com um golpe de Estado, aí vários setores se mobilizaram, sobretudo de anteontem para cá. Então nós temos 2 inquéritos em que Bolsonaro está colocado como indiciado, tanto no inquérito das fake news com o ministro Alexandre de Moraes no STF, como no inquérito do próprio Tribunal Superior Eleitoral, com Barroso à frente, o ministro Barroso, que também é ministro do Supremo, e esses inquéritos vão implicar a probabilidade de até de estabelecer crime comum ou crime de responsabilidade para Bolsonaro. Então essa é uma novidade. Fux encerrou o assunto e hoje a Folha de São Paulo e o Estadão saíram com 2 editoriais muito pesados. São 2 jornais importantes em São Paulo, não tão importantes como antigamente, mas são importantes. E entraram violentamente, a Folha cobrando diretamente de Arthur Lira que estabeleça o processo de impeachment de Bolsonaro. Então, a gente está andando num funil onde a probabilidade do golpe de Estado, que seria para o outubro do ano que vem, se o resultado das eleições não for o que Bolsonaro quer, porque se ele ganhar, já está provado que ele ganha, mesmo dizendo que houve fraude, né? Isso é uma coisa que não entra na cabeça de ninguém, mas na dele entra. Ele é presidente numa eleição fraudada, mas ele está dizendo que não pode haver eleição fraudada na próxima que vier. Aí eu até penso, a não ser que ele ganhe, né? Porque se ele ganhar, ele repete o comportamento anterior, que é bom para ele. E como ele não está, talvez, pensando no Brasil, nem na democracia, nem em questão do valor do voto, eu acho que ele aceitaria muito bem se reeleger numa eleição fraudada, como ele aceitou se eleger numa eleição fraudada. É mais coerente do que ele querer destroçar a eleição que vem, que é o que ele está tentando. Ele está tentando desmoralizar a eleição que vem, que é outra coisa assim espantosa. É uma pessoa que está tentando desmoralizar algo que ainda não aconteceu, que é fraude na urna, que é fraude na eleição eletrônica que o Brasil realiza há tantos anos sem nenhum caso de fraude comprovada. Tem insinuações, tem conversa, mas nunca valeu nada, nunca importou e ninguém contestou. E ele certamente vai perder, como já perdeu a votação na comissão especial por 23-11, ele vai perder também no plenário, porque tem 11 partidos que não são de esquerda, já com posição firmada contra o voto impresso na Câmara Federal. Então, a gente está marchando para uma situação de tensão, de aperto, mas eu vejo e enxergo, dentro daquilo que eu consigo ver nesses fatos, uma única interpretação possível. Bolsonaro está profundamente enfraquecido. Quanto mais ele grita, esperneia e berra, mais ele demonstra que não tem força para conduzir nem a Câmara Federal, nem o Senado, e tampouco tem condição de conduzir os militares para a aventura de um golpe de Estado. Já há muitas declarações em contrário, então nós temos que aguardar o desenrolar dos fatos. A gente, como sempre em política, tem que estar acompanhando, e nós estaremos aqui para ajudar a reflexão
do ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 43 minutos. 1h43 na Cultura. O ouvinte pode perguntar ao professor Rui Lira pelo Facebook, pelo WhatsApp, tem ainda o nosso canal no YouTube. Aproveitando para lembrar que estamos ao vivo em AM 1130, estamos no Facebook, no YouTube, no nosso aplicativo, em Rádiosnet também e no nosso site tem o nosso streaming. Você pode ouvir a Rádio Cultura, Facebook e no YouTube, você vê e tem também as imagens. Você ouve e tem as imagens. Lembrando que a nossa frequência modulada, a gente está com um pequeno problema técnico, nossa equipe técnica já está no local, solucionando o quanto antes para a gente retornar em FM. Elaine. Isso aqui tem uma mensagem do Índio Agagiani que diz: boa tarde a todos, estamos em João Pessoa. Professor, o TSE e o STF não têm o poder de criar um impeachment contra o presidente, só o Ministério Público e o Congresso. Lá atrás, Ulisses Guimarães já dizia que quem passa por cima da Constituição brasileira é um traidor da pátria e 3 ministros estão passando. Olha, a frase de Ulisses Guimarães que se refere lá para trás, ela ainda não se aplica a nenhum ministro do Supremo. Porque, por exemplo, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pediu a Alexandre de Moraes para colocar Bolsonaro no inquérito das fake news, porque o entendimento desses tribunais é que o presidente está mentindo o tempo inteiro e atentando contra a Constituição quando ele diz que houve fraude nas urnas sem ter havido, quando ele anuncia que vai mostrar provas e não mostra. Então, o entendimento é de que ele está fazendo fake news, está desestabilizando o país e está atingindo a Constituição. Então, quem está sendo acusado de agir contra a Constituição é Bolsonaro e não os ministros. E Bolsonaro terá amplo direito de defesa. Quanto à primeira parte do seu raciocínio, é verdade que nem o Tribunal Superior Eleitoral pode pedir o impeachment, e se o Supremo pedir, terá que passar pela Câmara, não obrigatoriamente pela Procuradoria-Geral. A Procuradoria-Geral pode concordar ou não, e o processo segue, como já seguiu com Carmen Lúcia, é bom lembrar recentemente, que o Procurador-Geral da República não queria que o inquérito andasse, um que Carmen Lúcia está presidindo, e ela tocou independentemente da posição dele. Por quê? Porque a PGR pode levantar o problema, mas a PGR não tem força para passar por cima do Supremo. Ou então o Supremo não teria o poder que tem, não seria Supremo. Mas veja, o problema é que o TSE, se não pode pedir impeachment, pode caçar a chapa e pode tornar Bolsonaro inelegível. Essa é uma questão. Professor. E é nessa direção que se está marchando. O TSE pode considerar Bolsonaro inelegível e isso não tem nada a ver com a Câmara nem com o Senado. Agora, o Supremo não. O Supremo não tem como pedir o impeachment sem ter a concordância da Câmara. E mesmo que o Supremo faça um processo de ordem criminal contra Bolsonaro e o considere réu, para processá-lo tem que pedir autorização do Centrão, da Câmara Federal. Realmente aí você tem toda a razão. O Supremo não tem esse poder. Mas o problema que nós temos aí, somente para o esclarecimento do ouvinte, é que está havendo um choque de poderes e que está havendo um choque de interpretação da Constituição. Ou seja, Bolsonaro está numa queda de braço com instituições, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal. E uma outra instituição que está na lateral, que é o Congresso Nacional, também pode decidir contra Bolsonaro. Isso vai depender da pressão das ruas, da pressão, por exemplo, agora, de grandes empresários que estão se mobilizando contra as ações de Bolsonaro, considerando que ele está tumultuando a economia, que ele está bagunçando a presidência da República e que ele está ameaçando atuar fora da Constituição. É o próprio Bolsonaro quem está dizendo que quer atuar fora da Constituição e não o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral. Ô, professor Rui, uma informação nova sobre a questão do voto impresso. No pronunciamento agendado para as 5h30 da tarde, logo mais às 5h30, o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve anunciar a votação da PEC do voto impresso diretamente em plenário.
apesar da proposta ter sido rejeitada na comissão especial. A ideia é que o próprio Felipe Barros ou o novo relator da matéria, o deputado Júnior Mano, do PL do Ceará, peçam para que o caso seja apreciado por todos os 513 deputados. Mesmo assim, para passar pela Câmara, a PEC do voto impresso vai precisar de 308 votos no plenário. Essa informação, que foi até comentada também por Davi ainda agora, é verdadeira e ela é legal, ela é juridicamente correta. A comissão especial, ela não tem o poder terminativo que tem, por exemplo, uma comissão permanente. Porque existem dois tipos de comissão. As comissões que são compostas só para determinados casos e as comissões que funcionam o tempo inteiro na Câmara Federal. Então, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, se ela tivesse dito que o projeto era inconstitucional, ele não iria mais para frente para nenhuma comissão nem para o plenário. Mas sendo uma comissão especial, é como se ela desse uma opinião, como se ela dissesse, olha, nós dessa comissão, nós não concordamos. Mas aí não impede que o presidente da casa, a mesa diretora, dê encaminhamento para a decisão do plenário. Aí nós vamos aguardar a decisão do plenário, porque essa também é uma novidade. Porque veja a lógica, se não necessitava do parecer dessa comissão como uma coisa fundamental, para que se perder o tempo com isso? Ora, porque o Centrão tem interesse em ganhar tempo. Eles querem passar mais leis ainda. Querem passar leis do Distritão, que vai modificar toda a maneira digamos, de ocupação de vagas na Câmara Federal e talvez no Senado sejam alteradas por essa estrutura que eles estão querendo criar. E é uma estrutura que manteria praticamente os atuais deputados com grande chance de reeleição no ano que vem. Então eles querem passar isso, querem passar algumas outras leis na área econômica também. Em suma, o Centrão não está preocupado, não está vexado, não está aperreado com esse barulho todo, com essa confusão toda, porque nada vai acontecer de imediato. Não vai ter tanque de guerra na rua, não vai ter golpe, não vai ter Bolsonaro caindo, não vai ter impeachment, não vai ter nada. Então eles estão levando todo mundo na conversa, enquanto eles vão colocando aquilo que interessa como poder real que eles são, que é quem manda hoje no país são os deputados federais praticamente, eles vão tocar essa pauta. Eduardo Moura, boa tarde a todos. É Eduardo de São João da Escócia. Professor, a Justiça vai investigar as rachadinhas de Flávio Bolsonaro. O que é que podemos esperar? Olha, essa é uma novidade interessante também, porque pode ser parte de outras forças que estão querendo ainda espremer mais a situação de Bolsonaro. Porque ao investigar, eu vi essa notícia, ainda não desci a detalhe para analisá-la, que é muita notícia, né, muita coisa acontecendo e a gente praticamente não tem tempo hábil para reter tudo, mas eu achei que é um sinal de que algumas forças que estavam com isso aí na reserva, na gaveta, estão movendo também para cima de Bolsonaro. Porque imagine, se no meio desse fuzuê todo aparecer uma comprovação mais objetiva, mais clara de que realmente Flávio Bolsonaro é corrupto, ou seja, ele passou a mão no dinheiro alheio, qualquer coisa semelhante. Isso seria muito ruim para Bolsonaro. Nós não estamos dizendo que isso vai acontecer, o que aconteceu, ou que acontecerá, nada. Mas a gente vê que é mais uma peça no jogo e uma peça ruim. O Agripino Coelho, professor Rui, na época da prisão do Lula e do impeachment de Dilma, se dizia que os movimentos sociais provocariam uma guerra civil no Brasil e não aconteceu nada. Não acontecerá a mesma coisa com esses apoiadores do Bolsonaro? Não se sabe, porque Bolsonaro, os apoios fundamentais dele são evangélicos, é o único setor onde ele tem, dos setores religiosos do Brasil, é o único setor onde ele tem prevalência, onde mais da metade votam em Bolsonaro. Então, ele tem um setor evangélico, ele tem setores de classe média, tem setores chamada classe média alta branca também, aquilo que a gente viu em São Paulo, em alguns lugares no sul do país principalmente. Mas Bolsonaro tem principalmente, é onde ele deposita mais esperanças assim de força, baixa oficialidade no Exército, na Marinha Aeronáutica, acredito, imagino, né, porque não há dados que possam provar isso. E também nas polícias militares. Então ele confia que em defesa dele esse pessoal se mobiliza e mais gente na rua. Então isso seria suficiente para fazer, quem sabe lá, algum tipo de aventura militar, não sei. É uma coisa que está aí.
Só que ainda falta as outras religiões, falta 61% da população que não vota nele de jeito nenhum, falta os movimentos sociais também aí, falta o Nordeste, onde ele não tem para nada, praticamente, o Sudeste, onde ele está perdendo, o Norte, onde ele está perdendo. Ele só ganha onde tem menor população, que é o Centro-Oeste e o Sul. Então, é uma equação muito complicada. E outra coisa, falta Bolsonaro. O que é que eu quero dizer com falta Bolsonaro? Falta uma pessoa que tem uma figura de liderança, de força, de integridade, de inteligência, de capacidade estratégica, de carisma, que possa atrair a sociedade. E parece que esse desenho não está feito. Aqui no Facebook, A minha impressão, acho que não. Jorge Campos está desejando boa tarde, Elaine, um bom final de semana a todos. Luiz do Forró está aqui na audiência. Luiz Lima também, Luiz Lima Chaves, desejando boa tarde, dizendo que está na audiência. Deixa eu ver aqui mais no Facebook. E o Renato Simeão Glauber, desejando ótimo trabalho. Obrigado pela audiência, Renato. Professor Rui, a gente agradece a sua participação ao longo da semana. Deseja bom final de semana e até terça, Rui. Muito obrigado, bom fim de semana para André Santiago, para o nosso Sandro Rodrigues, para a grande audiência da Cultura Informa. Bom fim de semana, inclusive para o Brasil, que vai bater o recorde de medalhas nesse fim de semana, agora nas Olimpíadas, mostrando que, apesar dos pesares, o nosso pessoal, quando tem oportunidade, até quando inventa treinar de qualquer modo, até dentro de casa, em garagem e tudo, o pessoal vai lá e dá o recado, né? Então a gente vai ter um recorde de medalhas, o vôlei passou hoje, então a gente vai ter um fim de semana bem cheio de ouro e prata para o Brasil, uma coisa que a gente realmente acredita que será muito positivo. E um bom fim de semana também para a Elaine Dias, com uma boa entrevista daqui a pouco sobre alimentação, né? Alimentação saudável, Isso. que é uma coisa fundamental para todo ser humano. Prestem bem atenção, porque a alimentação saudável é tudo, gente, é uma coisa fundamental. Muito boa tarde e bom fim de semana. Um abraço, professor Rui Lira. Bom fim de semana. Muito obrigada.